Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui eu vou bem. E hoje motivada a falar um pouquinho sobre a RH, a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Você já ouviu falar a respeito? Caso não, continue aqui nesse vídeo. E caso tenha ouvido falar sim, eu aproveito e te pergunto, para você que está empolgado com esse tanto de vídeo, com conteúdos maravilhosos, né, nesse caminho obrigatório das palestras, que tem bem mais de 40 vídeos, de mais de 2 horas cada, continue, tenha disciplina, você verá o quão bom é. E para aqueles que já são alunos ressonantes, é muito bom saber que você daí também já contempla e reconhece. E graças a Deus, depois de me tornar aluna ressonante, eu já estou no sentido do que os livros do Hélio Couto falam. Você pede e já obtém. Muitas vezes você nem precisa continuar pedindo a RH. Então, quando eu estava no auge da transformação da minha vida, eu estava na 4ª onda, que eu me lembro. Isso já tem alguns anos. E na minha 4ª onda de RH, veio aquele boom. Então, digamos que já havia uma certa expansão de consciência. Ali eu fui puxando o fio da meada, quando eu compreendi, né, que de fato eu constatei que quanto mais você se torna um ser próspero, não só a nível limitado do financeiro, mas próspero em todos os sentidos da vida. E quando você se abre mesmo para ser um Buda, conforme o próprio Hélio fala, pede um Buda de uma vez. Por quê? Porque esse é o âmago, é quando você sente que está vivendo em centelha, quando você para meditar e percebe que já está na força do todo, quando você medita simplesmente no sofá da sua casa, sem nada, só tomando água, de repente você percebe, já desativou as questões do mental inferior e já abriu o seu mental superior para uma 8ª maior em frequência vibracional, e a DMT está sendo liberada pela glândula pineal. E você vai ter todos os insights que precisa. Naturalmente, conforme você continua com determinação e disciplina, você pode realmente fazer um manejo e contribuir na sua vida com quaisquer arquétipos que queira introduzir, de acordo com o que precisa, de acordo com o que lhe apetece, né? Então, uma vez que a sua mente se expande com os cursos do professor, ou independente das técnicas que você utilize, mas aqui eu estou falando específico para quem é ressonante ou quem almeja se tornar. Professor Hélio Couto continua sendo uma bênção. Ele é, como eu costumo dizer às pessoas íntimas, ele é como se fosse um pedacinho de Deus atuante aqui na Terra, assim como você é, assim como eu sou. E ele efetivamente já reage à vida. Mais do que reagir, ele age como um verdadeiro Buda. E eu me lembro que ele tem algum dos vídeos, né, alguns, a bem da palavra, que ele diz o seguinte: por que você não pede um Buda de uma vez? Trabalha para Deus, porque no final das contas é sobre isso. Então esse meu vídeo, ele distou um pouquinho da maioria dos vídeos que estão aí sobre os conteúdos do professor Hélio Couto, que é justamente isso. Simplesmente, independente de você ter feito ressonância harmônica ou não, trabalha para Deus. Torne-se quem você veio para ser, em fractal divino, ou seja, aquele pedacinho de Deus que você é, porque todos nós somos extensão de Deus, da fonte criadora, que tudo provê no amor. E eu digo, né, para combinar aqui aos termos desse canal, no sentido de colocar em prática o meu objetivo. Vamos ver quem ama mais? E esse amor está muito aquém da nossa compreensão. E a cada dia que nós conseguimos viver no presente, no momento atual, nos doando, né, sermos verdadeiros Budas no altruísmo e não no egoísmo, nós estamos aí, como eu posso dizer, com solidez, deixando um legado. Então, a reticência que o professor Hélio Couto deixa e amplia para a nossa vida é mais do que abrir o prisma aos horizontes que todos podemos conquistar.
é de fato falar, deixa o seu legado na luz. E nós vamos compreender que altruísmo é diferente de egoísmo. Muitos colocam vídeos na mídia só porque querem aparecer, né? Muitos gravam vídeos e praticam, inclusive, né, aí depois de serem alunos ressonantes, cursos e mais cursos e mais cursos, e deixa se perder o propósito maior da RH, que é o quê? Iluminarem-se. É nos iluminarmos. Então não é sobre expansão de consciência apenas. Veja bem, é imprescindível que ocorra. Mas toda a informação que você coloca para expansão da sua mente, naturalmente, você deve realizar a sua reintegração entre fragmentos que vai resgatando, trazendo soluções das emoções, dos seus traumas que você veio tratar nessa vida, se iluminando, indo para Deus. Que são os efeitos de Kundalini, né? Os efeitos aí, entre várias culturas, nomes diferentes, não interessa, é o conectar-se a Deus. Então, nosso Deus Pai é tão soberano que Ele permite que em livre-arbítrio cada um consiga viver o seu melhor e colocá-lo a serviço. Então, meu vídeo, diferente da maioria dos vídeos que estão aí no YouTube, não é só aquilo que o professor, inclusive, martelava para quem é aluno e se lembra. Não é só sobre casa, carro, apartamento e uísque na praia. Não é só sobre uma Ferrari de luxo, né? Não é, pessoal. É sobre unir-se a Deus. É viver de propósito e é saber o que você consegue e já é capaz de sustentar. Então, depois que você se torna um aluno ressonante e está de fato recebendo a ressonância, rodou, bateu 1 segundo, você já pode tirar ela, desliga ela. Você já começa a ampliar seus horizontes. Você compreende tudo diante da geometria sagrada de tudo que há. Então, aqui, onde você está me vendo nesse vídeo agora mesmo, onde contempla aqui na materialização, o que está mais denso? Meu corpo, tudo que aqui é material nessa sala. E o que eu estou respirando? Você enxerga o ar que eu respiro? Não. Mas se você estiver em uma meditação, você pode compreender até as moléculas do ar que respira. Isso é você unir-se ao todo. Quanto menos você é, mais ao todo você retorna. Esse é o todo somos um. Então realmente a pessoa tem que estar no propósito para se sustentar. Senão ela não dá conta. Uma vez então, né, que uma mente se expande além da consciência original, ela jamais volta ao que era antes. Tem uma frase assim de Albert Einstein, aquele que é muito famoso no nosso mundo e que é a conquista que ele quis de forma mais sábia obter foi essa, entender a mente de Deus. A bem da palavra, eu acredito que ele soube dar respostas a isso, que era a mente dele, assim como é a sua, é a minha. Então Deus nos coloca aqui como individualidades, para que nós possamos, a partir do manejo, né, da solidez, de usarmos o ego como alma, para nos lapidar e retornarmos à centelha divina que todos nós somos em potencial. Em potencial variado, porque nem todo mundo vive do seu lado luz. A maioria das pessoas ainda estão nas sombras, nas suas trevas, nas algazarras do seu mental inferior, do seu hedonismo. Quantas pessoas, inclusive, vivem de puro hedonismo? Entra no curso, retrata do curso só o lado do hedonismo. Não que isso não seja conveniente muitas vezes, dependendo do que a pessoa faça, mas a essência não é essa. O meu vídeo aqui é essa tomada de consciência. Primeiro de tudo, para se tornar um aluno ressonante, você deve ter no mínimo determinação. Então você já fez sua escolha? Tenha disciplina. E aqui eu vou aproveitar e lembrar também de outros que, na medida que eu compreendo o mundo, foram também avatares de luz. O nosso glorioso Chico Xavier, que ele fez a forma de ressonar com Deus.
A dele em outros moldes, diferente da mecânica quântica, mas diante ali de uma espiritualidade vivida, né? Que ele trazia. Nada é por acaso. Mais do que tudo, disciplina, disciplina e disciplina. Um legado que ele deixou através do seu mentor, Emmanuel. Então, muitas pessoas que não conhecem a luz que uma das religiões veio dar diante de um consolador prometido, que era o espiritismo kardecista, não conhecem essas máximas. Mas aqueles que nunca ouviram antes, meus parabéns. Entenda que nada é por acaso. Nem você que está aqui nesse vídeo é ao acaso, né? E mais do que essa disciplina, é disciplina por quê, gente? E é disciplina 3 vezes por quê, principalmente? Você deve se sustentar. Então, quantas vezes a pessoa fala, eu gostei disso que eu estou ouvindo, eu farei o curso, mas não consegue se sustentar. E eu te falo, centelha, por que você não consegue se sustentar? É justamente porque entre essa algazarra daquilo que te incomoda a alma, você veio justamente utilizar de propósito em liberar essas emoções não benevolentes e transformá-las, transmute-as, porque essas emoções são energia pura, assim como o Hélio Couto ensina. Então você não é só um corpo de carne, você não é só um corpo orgânico que corresponde às questões do seu emocional, da sua psique em geral, daquilo que vai na sua mente. Você pode usar aí com primor a sua meditação com Deus, né? Guiar-se por ótimos cursos, por uma disciplina a nível de um estudo, não meramente doutrinário no sentido religioso, mas sim pela essência, a filosofia de vida e uma ciência verdadeira, que é aqui essa religião que eu citei, o Espiritismo. Então, eu deixo isso também bem claro. Então, você vai perceber o quê? Você perceberá, centelha, que no mundo você não deve se separar de nada nem ninguém. Ainda que você tenha suas preferências a nível de cultura, crenças, né? Religião, independente. Você pode sim ter as suas preferências, mas não se separe do outro. Se você se separar do outro, isso é mais do que uma confirmação de que você está separado da sua centelha. Pois quando você adquire expansão de consciência, e mais do que trabalhar o seu intelecto, é utilizar-se de sabedoria, aprimorando a sua experiência na Terra, você compreende que não pode se desfazer de ser humano nenhum. Você compreende que se você observar no externo um indivíduo que ainda tem coragem de fazer maldades, você vai compreender que ele está ignorante, porque regidos pelas leis divinas que somos, aquilo vai retornar a ele. E ao invés de você julgá-lo, de criticá-lo, de culpá-lo, de ser soberbo ou presunçoso, quaisquer as faltas de virtudes que tiverem aí, você vai, a bem da palavra, ter compaixão e indulgência para com ele. Então, se você ainda tem se achado melhor que alguém, porque adquiriu tal e tal e tal conhecimento, você, na verdade, não aprendeu nada. Você está sendo um egoísta e não um altruísta. Se você observa o externo e se sente vítima dele, se vê enfurnado diante dos seus medos, dos seus paniquitos, trata isso, pois nunca foi sobre isso. Toda vez que você se separa de alguém, você está se separando naturalmente de Deus no todo. E logo, logicamente, é um espelhamento, de dentro para fora, pois tudo é sobre o que você é capaz de compreender. Então eu estou aqui falando estas palavras, e nem todo mundo vai conseguir compreender de acordo com o que eu estou dizendo. Nem tampouco estou criticando, falando que não tenham a capacidade, mas eu estou retratando que cada um carrega o cerne das questões que veio para viver e a sua bagagem de experiências. Então cada um vai ter uma compreensão. E eu diria que tornar-se um aluno de ressonância harmônica é justamente isso. Você tentar se entender diante do mundo. E naquela máxima
citando aqui, né, Sócrates, só sei que nada sei, ou até mesmo uma das minhas mentoras de Curitiba, Josimeire Resnauer, quanto menos eu sei, mais eu sou. Tornar-se um aluno ressonante naquilo que almeja e conseguir com afinco, você vai descobrir que o objetivo maior é tornar-se redivivo, um fractal, um ser humano de luz. Ao invés de expulsar as suas sombras à torta e à direita para onde quer que vá, julgando, culpando, criticando, utilizando-se de sectarismo, de fundamentalismo, de fanatismo, de crítica, de falta de autenticidade, e que ao invés de admirar uma centelha que brilha diante dos seus olhos, você se sente ofuscado e sente a inveja. Então, esse vídeo aqui é para retratar. Se você é centelha que brilha, então simplesmente flua, mostre, viva o presente, o agora. E não deixe com que as sombras te apaguem. Trabalha cada vez mais nisso. Quantas pessoas se tornam aí conhecedores, eu vou dizer assim, de propósito, conhecedores. Eu tenho conhecimento desta faculdade, deste diploma, tenho este currículo, eu sou pós-graduado, mestre nisso, naquilo, acolá, eu sou doutorado, PhD, fui até para longe para adquirir esse diploma. E não vive na prática. É hipócrita, porque aquele que tem sabedoria mesmo, ele deixa um legado de luz, né? Então, mais do que adquirir conhecimento, é relevantemente colocar esses conhecimentos a propósito do servir. E esse é o maior objetivo do curso do Hélio Couto. Está intrínseco a tudo que você faz com a RH. Por isso que pessoas entram e não sabendo lidar com as suas mazelas e erros próprios, entre os familiares, seus relacionamentos, seja lá quais forem, em todos os aspectos, eles se veem ali naquele vucu-vucu de emoções e para. Por quê? Porque não tem afinco para sustentarem-se, né? Então, sim, o curso do Hélio Couto continua sendo uma ótima forma para você dar um salto quântico. A bem da palavra, que alguns vão falar mal disso, o problema é da consideração de cada um. Então, pega e resolve. Os meus, eu faço a mesma coisa. Então, não vamos titubear quando queremos algo mesmo. Sabe como que você não titubeia? Se você está no seu propósito e se esse propósito contempla a servir a Deus, ao todo, a nossa fonte criadora. Logo, como a fonte tudo nutre, tudo mantém em amor, aquele o incondicional. Se o amor é incondicional, ele não coloca condições, nem A, nem B, sem partido, sem sectarismo, sem separação. Logo, ele é um amor fluido, que se multiplica ao invés de se dividir, e ele escolhe, portanto, o caminho do meio, pois ele não precisa fazer escolhas, ele simplesmente está a serviço e ele é. Essa é a onipresença de Deus. Chama rosa, chama trina. A parte rosa é o quê? O amor incondicional, assim como o Merkabah, a árvore da vida, as considerações culturais ou filosóficas que você quiser ter. Então, a chama trina. Para se sustentar, quanto menos você é ego, mais centelha é, mais volta-se para o todo. Além da chama rosa, de amor incondicional, você flui na chama azul. Aquele braço de alavanca que é como a espada de Arcanjo Miguel. O alto poder, pois o poder jamais é imputado ao outro. É o alto poder, ou seja, o poder diante de você mesmo. Pega teu ego, agradeça a ele, ao invés de falar mal dele, ou de se espelhar no erro do outro. Entra nessas sombras terríveis e trata. Todos nós somos, né, no mínimo, educandos dessa terra, para não dizer criminosos siderais de outros orbes. Então, vamos olhar com honestidade nossas sombras, adquira a mestria de ser quem você veio para ser, faça a vontade divina exercida na sua vida, assim como o raio azul, né, amoroso da grande fraternidade branca. Que
que ele contempla a vontade divina exercida de fato. Logo é sua autoproteção. Então lembre-se, você jamais deve ter poder sobre alguém, e sim sobre você mesmo, em centelha, que é ela que comanda o teu ego. Logo, você acalma ele, porque ele é a única ferramenta, né, no sentido intrínseco do ser, para que em equivalência ele venha te fazer vivenciar as experiências que são dadas como efeito próprio do que sua alma pediu. O espírito, né, a bem da palavra. Além da chama azul, vamos colocar aí para fundamentar a chama trina? O dourado, a sabedoria, que essa sim é intrínseca a cada átomo constituinte. Portanto, para além das partículas subatômicas, né, nêutrons, prótons, elétrons, os quarks, é o bóson de Higgs, é o fundamento do seu eu sou. Então, centelhas, vamos nesse ensejo. Se você é ressonante da RH ou se almeja contemplar isso nos seus estudos, meus parabéns. E mais do que isso, assim como um boca criador que você é, vamos aqui deixar um convite para um próximo vídeo? Pois na verdade não é nem sobre co-criar, pois tudo criado já está em Deus, pois Ele é alfa, Ele é ômega, Ele detém todas as nuances entre vibrações e frequências benevolentes criadas no amor, no alto poder e na sabedoria. Nada sem isso sobrevive nesse mundo. Adquira estas bases. Aí você se torna sempre, cada vez mais, gradativamente, um ser humano melhor. Na universalização do ser, que é o quê? Não se separar de ninguém e se sustentar nesse ser divino, nessa candeia que sai debaixo do alqueire e que ilumina a todos. E que ainda que a sua luz ofusque o próximo, que ainda está nas trevas e não te compreende por verdadeira ignorância, você mostra para ele que o mal por ora é benefício, que ele com humildade e honestidade, olhando para dentro, vai reluzir como um verdadeiro sol. Vamos falar além do nosso sol, aqui, da nossa galáxia, do sistema solar, é o glorioso Sol central. O Sol materializado dentro de nós. O grande, glorioso Sol central. O pulso divino, que já está emanando aí essas ressonâncias Schumann através da sístole que foi feita lá do centro do multiverso de Deus, o nosso maná de criação primordial. Então, para você, centelha, aqui eu repito, vamos ver quem ama mais? Para você que esteve aqui comigo até o momento, curta, compartilha, comenta, será uma satisfação. Ativa o sininho, pois mais vídeos virão no canal. Então, a você, aos seus, muito amor e muita luz. Gratidão. Namastê.